Oi, e esse é o primeiro vídeo da série 3 Meditações com Pitito Azul. E a primeira meditação, obviamente, que seria sobre a ética. Só que eu acho que antes da gente começar a questionar o porquê da ética ser tão importante na nossa vida e o porquê que ela é considerada enquanto a ciência da felicidade por inúmeros filósofos, a gente deveria voltar para a questão central da filosofia, que é a base do pensamento filosófico, e começar a se perguntar de uma maneira muito mais séria uma questão que tem sido evitada pela maioria de nós. Tem pessoas que morrem evitando se questionar isso, mas eu acho que ela tem que ser tratada com seriedade. E qual seria essa questão? Qual é o sentido da vida? Ou melhor, qual seria o sentido da nossa própria vida ou da nossa existência? Eu confesso que eu sempre tive alguns flashes sobre esse questionamento, mas eu nunca me aprofundei diretamente nele. Eu passei a minha vida toda, ou até por conta da minha socialização feminina mesmo, acreditando que a minha realização humana se daria pela concretização do ideal de uma família feliz, família tipo comercial de margarina, sabe? Onde as pessoas se amam, se respeitam, já acordam dando um bom dia. E acreditei que eu iria me realizar enquanto ser humano a partir disso. Só que em 2014 aconteceu um episódio que eu vou contar a vocês que começou a levantar esse questionamento em mim. Em 2014 eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio aqui na França. E chegando aqui, eu mal podia esperar, mas a família, minha host family, que me acolheu, pertencia milimetricamente ao ideal de família feliz que eu tanto almejava. Então, era um casal que se respeitava, de pais desconstruídos, com crianças fofinhas, bem educadas, felizes. Enfim, eles eram financeiramente estáveis, ambos médicos bem-sucedidos. Só que um dia, eu conversando com a mãe na cozinha, ela sentou no batente e me confessou que apesar de tudo aquilo que ela tinha, ela sentia um profundo vazio existencial e que ela achava que não tinha feito as escolhas corretas e que não era feliz. E aquilo para mim foi um choque, porque no início eu achava que estava vivendo no paraíso do testemunho de Jeová. E com a declaração da mãe, eu acabei me sentindo na música da Maísa e o meu mundo ali tinha caído. A mãe mal podia esperar, mas eu também estava entrando na crise existencial junto com ela. Então eu decidi por mim mesma que eu não queria chegar aos 35 anos tendo um trabalho estável, um marido, filhos, enfim, toda essa realização material e sentir esse vazio existencial que ela havia sentido. Eu não queria chegar aos 30, 40, 50 anos achando que a minha vida tinha sido um completo engano e que eu havia mentido para mim mesma. E junto a isso, alguns episódios da minha vida que haviam se acumulado por eu ter rejeitado durante muito tempo, começaram a vir à tona, fortalecendo toda essa minha crise existencial na época, né? E daí eu me dei conta que todas as disciplinas de filosofia que eu já havia feito, ou seja, a história da filosofia clássica, ética, etc., nenhuma delas me havia confrontado sobre o sentido da própria existência. Mesmo a disciplina sobre o existencialismo não tinha sido suficiente para me fazer confrontar com o sentido da minha própria existência. E foi daí que eu percebi que a morte, vez ou outra, seja através de morte de pessoas famosas, ou de tragédias coletivas, ou a morte de um ente querido, ela sempre aparecia dando um bonjour e forçando a gente a se questionar sobre o sentido da existência, ainda que de uma forma muito tímida. Acontece que a gente é conduzido a achar que o nosso valor humano ele está associado a pessoas, circunstâncias e coisas. E a gente fica muito apegado nisso, né? A gente acha que o nosso valor humano ele está associado ao trabalho e daí quando a gente é demitido, a gente enfrenta uma grande crise existencial, uma dor enorme da rejeição e a gente começa a colocar em questão o nosso próprio valor humano.
E daí, a mesma coisa acontece com relacionamentos. A gente acha que a nossa realização se dará através de relacionamentos bem-sucedidos e a gente fica muito apegado a essa ideia, que é uma ideia socialmente construída. E daí, quando esse relacionamento chega ao fim, a gente vivencia uma dor inacreditável, enorme, imensurável, de uma também rejeição e colocamos em xeque o nosso próprio valor humano. E daí o mesmo acontece com filhos, né? A gente acha que a nossa realização humana se dará através de filhos e de uma família, e daí as crianças crescem, deixam um lar, e a gente enfrenta a crise do ninho vazio e volta a vivenciar essa mesma dor da rejeição e essas mesmas crises existenciais. Muitas vezes acabam desencadeando na depressão, e daí a gente acaba se apegando tanto a isso e justificando nossa vida a partir disso e acabamos esquecendo de nos questionar sobre o real sentido da existência humana. Tudo isso para mostrar que realmente associamos nosso valor humano a coisas, pessoas e circunstâncias e a gente acha que a nossa realização se dará a partir de um corpo maneiro, de um ideal de família, de um ideal de emprego, de coisa e tal, coisas que são muito mais efêmeras do que a própria vida. Só que a Terra sempre acaba comendo toda forma de vaidade. Então, tudo isso é muito passageiro e tudo isso é muito pequeno diante do nosso próprio valor humano. Mas, então, o que seria o sentido da própria existência? Por que a gente vive? Por que a gente existe? Por que estamos aqui e agora? Então, e antes de responder essa questão, porque eu não tenho nenhuma resposta pronta, apenas outros questionamentos, eu acho que a gente deveria voltar para outro questionamento que também é a base da base da base dos primeiros questionamentos filosóficos, que é o quem somos nós? Ou melhor, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós por detrás das máscaras sociais que usamos? Quem somos nós por detrás das mentiras que inventamos sobre nós mesmos? Quem somos nós de longe dos grupos sociais no qual pertencemos porque julgamos que aqueles que fazem parte do grupo são os nossos verdadeiros semelhantes? Quem somos nós diante das ilusões que nós mesmos criamos sobre a existência e sobre quem nós somos? E a maioria das pessoas, elas vivem em eterna postura de ataque, né? Porque ela acha que as circunstâncias ou os outros que colocam em xeque essa ilusão que ela cria sobre si mesma são inimigos. Então a gente tende a colocar nossas próprias ilusões em redomas de vidro, onde qualquer outro que ameace a existência dessa ilusão, ele vai ser visto e encarado realmente como inimigo, né? Então, quem somos nós depois de tudo isso? Eu acredito que a maior aventura da vida humana não seja necessariamente escalar um Monte Everest, mas seja fazer um mergulho dentro de si mesmo. E esse mergulho interior, ele deveria ser visto como um compromisso existencial. O sentido da existência humana talvez seja um projeto a longo prazo, né, que vai ser descoberto com o acúmulo de experiências. Mas eu acredito com toda a fé que me habita que não dá pra gente descobrir o sentido da existência humana sem antes nos perguntarmos com toda honestidade e com toda sinceridade a pergunta mais importante de todas: quem de fato somos nós? Quem é você?